Imagine estar sozinho no deserto, longe de tudo e de todos, em silêncio, apenas cuidando das ovelhas, sem expectativa nenhuma. E de repente, o impossível acontece. Um arbusto começa a queimar, mas não se consome. Uma chama viva, constante, misteriosa. E do meio daquele fogo, uma voz ecoa, a voz de Deus. Essa não é uma história qualquer. É o momento em que o céu invadiu a terra, e um homem comum foi chamado para enfrentar um império. Essa é a história de Moisés e a sarça ardente. E o que está por trás disso pode mudar a sua vida também. Moisés não estava em busca de uma revelação. Ele não estava jejuando, nem orando no monte, nem pedindo uma direção. Ele apenas estava vivendo, no exílio, com marcas do passado, memórias de dor e um coração cansado. Um homem que havia matado, fugido e agora vivia escondido. Esquecido talvez pelos homens, mas não por Deus. A sarça ardente não era apenas um espetáculo para os olhos. Era uma intervenção divina. Um chamado que rasga o silêncio do deserto e invade a alma com temor. E a voz? A voz. Não era uma voz comum. Era uma presença, um peso. Um chamado com autoridade que tira as sandálias dos pés e dobra os joelhos do espírito. Moisés se aproxima da sarça com cautela, os olhos arregalados, o coração disparado. Ele nunca tinha visto algo assim. Nenhum homem tinha. O fogo queimava, mas não destruía. Era um fogo que purificava, que revelava, que falava. E então a voz se manifesta com clareza. Moisés, Moisés. Ele responde: Eis-me aqui. Mas mal sabia ele que aquelas 3 palavras o colocariam no centro do plano eterno de Deus. A voz então o instrui: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali, naquele exato instante, o chão do deserto virou altar, a areia virou templo, o silêncio virou encontro. Deus se apresenta: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tomado de temor, cobre o rosto. Ele sabia. Não era digno de olhar para aquela presença. Naquele momento, Moisés não era mais o pastor de ovelhas errante. Ele estava diante do propósito eterno que sempre o esperou. Todos os anos no palácio do Egito, todas as feridas, todos os erros, todas as fugas, estavam prestes a fazer sentido. Mas Moisés não sabia disso ainda. Ele estava confuso, assustado, paralisado diante da presença de Deus. E então, a missão é revelada. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e desci para livrá-los. Sim, Deus desceu, e o instrumento desse livramento seria Moisés, aquele homem que já havia falhado, que havia fugido, que não se achava pronto. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O peso dessas palavras caiu como um trovão sobre os ombros de Moisés. Ele, sozinho, sem exército, sem plano, sem eloquência. E então vem a pergunta que ecoa até hoje na alma de todo ser humano: quem sou eu para fazer isso? Essa pergunta carrega todos os medos, todas as inseguranças, todos os traumas. Mas a resposta de Deus é simples e poderosa: Eu estarei contigo. Mesmo com a promessa divina, Moisés hesita. Ele olha para si mesmo e vê um homem cheio de falhas, limitado, ferido. E se eles não acreditarem em mim? E se disserem que o Senhor não me apareceu? É a dúvida que paralisa. A mesma que ainda hoje impede muitos de responderem ao chamado de Deus. Mas o Senhor não discute. Ele demonstra. Deus transforma o cajado de Moisés em uma serpente. Mostra que aquilo que era comum, na mão dele, se torna sobrenatural. O que tens na mão, Moisés? Um cajado. Lança-o na terra. E o cajado vira serpente. Deus está dizendo: Eu usarei o que você tem. Eu não preciso do que você não tem. E mesmo depois disso, Moisés ainda recua. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes
nem agora. A resistência de Faraó já ultrapassava o limite. Ele não ouvia razão, nem temia pragas. O orgulho endureceu seu coração. Mas Deus estava prestes a quebrar o Egito pela raiz. Então veio a última palavra, a última praga, a mais dura de todas. À meia-noite, eu passarei pelo Egito, e todos os primogênitos morrerão, dos filhos dos escravos, até o filho de Faraó. O juízo de Deus viria como um vento sombrio, silencioso, mas mortal. E ali, o povo de Israel recebeu uma orientação divina: sacrificar um cordeiro, marcar os umbrais das portas com o sangue. Esse sangue seria o sinal. Quando o anjo da morte passasse, as casas marcadas seriam poupadas. Foi a primeira Páscoa, não como celebração, mas como livramento. E naquela noite, o Egito inteiro chorou. Lamentos invadiram palácios, barracos, templos. Faraó, agora quebrado, chama Moisés. Vai embora, leve o seu povo e sirva ao seu Deus. A promessa de libertação finalmente havia chegado, mas não pela força de homens, pelo braço do Senhor. Moisés retorna ao Egito, o lugar de onde fugiu, o lugar onde era procurado, o lugar onde tudo parecia terminado. Mas agora, ele não está mais sozinho. Ele carrega uma ordem direta do céu. Deixa o meu povo ir. Ele entra no palácio de Faraó, o homem mais poderoso da terra, com apenas um cajado na mão, e o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Faraó olha com desdém, com arrogância, e pergunta: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Essa não era só uma pergunta. Era um desafio direto ao Deus de Israel. E então começa a guerra espiritual, não com espadas, mas com sinais, pragas e demonstrações de poder. A água vira sangue, rãs invadem o palácio, piolhos, moscas, peste nos animais, chuva de pedras, trevas densas, destruição. A cada praga, Deus mostrava que os deuses do Egito não tinham poder algum, que o trono de Faraó era pó diante do trono dos céus. Mas o coração de Faraó se endurecia. Moisés, obediente, volta a cada vez. Encarando o ódio, a rejeição, o peso da responsabilidade. A tensão aumenta, o povo sofre e Deus prepara o golpe final. O povo sai apressado. Mais de 400 anos de escravidão sendo deixados para trás. Eles caminham, livres, mas ainda temerosos, levando apenas o que conseguiam carregar. Nenhuma arma, nenhuma defesa, só fé. Mas logo o som que ecoa não é de festa. É o rugido de cavalos, é o estrondo das rodas, é o exército de Faraó, vindo em perseguição. Faraó muda de ideia. Ele quer seus escravos de volta. Ele quer vingança. À frente, o mar. Atrás, a morte. O povo entra em pânico, grita, reclama. E então, olha para Moisés. E Moisés, sem fugir, sem correr, se volta a Deus. E o Senhor diz: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. Moisés estende a mão. O vento sopra, o mar se abre, a água se ergue como muralha, e o chão do mar se torna caminho. Israel atravessa. Cada passo é milagre. Cada respiração é livramento. E quando o último hebreu sai, e os egípcios tentam seguir, o mar volta. As águas engolem o orgulho de Faraó, e o que era caminho para os filhos de Deus se torna sepultura para seus inimigos. Ali, o povo vê que o Senhor é Deus, e pela primeira vez em séculos, eles não são mais escravos. O mar se fecha, e por um instante há um silêncio sagrado, o tipo de silêncio que só vem depois de um livramento. O povo para, olha para trás. Não há mais soldados, não há mais correntes, não há mais Egito, só a presença de Deus, e o eco das águas que engoliram um império inteiro. Homens, mulheres, crianças, todos ali, parados à beira da praia, ainda ofegantes, ainda tremendo, mas agora livres.
E ali, algo acontece. Miriam, a irmã de Moisés, pega um tamborim e começa a dançar, e o povo começa a cantar. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Foi a primeira adoração coletiva de um povo que até então só sabia o que era chorar. Eles não sabiam o que vinha pela frente, mas sabiam de uma coisa: Deus era com eles, e isso era tudo o que precisavam. Moisés, agora líder não só por nome, mas por missão, olha para aquele povo e entende: o chamado que começou na sarça agora havia se cumprido em parte, mas a jornada estava só começando. A liberdade chegou, mas não era um final feliz com palmas e descanso. O mar se fechou, sim, mas agora havia um novo desafio diante deles. O deserto, o povo que foi salvo de forma sobrenatural, agora precisava aprender a confiar dia após dia. Não havia cidades, não havia segurança, só areia, calor, silêncio. E o coração humano, frágil como é, logo começou a reclamar: onde está a água? Onde está o pão? Por que saímos do Egito? A memória da escravidão começou a ser distorcida. Eles esqueceram dos chicotes e lembraram das panelas cheias. Mas Deus não os abandonou. Ele fez água sair da rocha, fez maná cair do céu, fez codornizes voarem até o acampamento. De dia, uma coluna de nuvem para guiá-los. De noite, uma coluna de fogo para aquecê-los. Mesmo quando o povo duvidava, mesmo quando murmurava, Deus permanecia fiel, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa constância. Ela nasce do seu caráter eterno. E Moisés crescia. Aquele homem que um dia disse: quem sou eu? Agora falava face a face com Deus, como quem fala com um amigo. No Egito, eles eram escravos de Faraó. Mas no deserto, Deus queria que eles aprendessem a ser filhos. E isso leva tempo. O deserto expunha tudo: a falta de fé, a impaciência, a carnalidade, o medo. Mas também revelava a paciência divina e a graça que sustenta mesmo quando não merecemos. Ali, Moisés subia ao monte para ouvir Deus. Recebia leis, direções, promessas. Enquanto isso, o povo fazia bezerros de ouro. Virava as costas para o Deus que os tirou com mão forte. Moisés descia do monte com as tábuas da aliança e encontrava um povo que trocou o eterno por um ídolo. Ele quebra as tábuas, chora, intercede: se tu não fores conosco, não nos faças subir daqui. Moisés não queria a terra prometida sem a presença de Deus, porque ele entendeu uma verdade profunda: o destino não vale nada. Se Deus não caminhar junto, e Deus ouve, Deus responde, Deus permanece. O deserto era um lugar árido, mas foi onde a presença de Deus se manifestou com mais força, onde o céu se abriu, onde Deus falava, guiava, corrigia e amava. E Moisés se tornou não apenas um libertador, mas um homem de intimidade com Deus. A história de Moisés não é apenas um relato antigo, não é só memória, é um espelho. Quantas vezes você já se sentiu no deserto, sozinho, esquecido, ouvindo só o silêncio da vida enquanto tenta sobreviver? Quantas vezes você já pensou: quem sou eu para isso? Por que Deus me chamaria? O que eu tenho para oferecer? E a resposta de Deus continua a mesma: eu estarei contigo. Porque Deus ainda fala, ainda chama, ainda queima sarças diante dos olhos de quem está cansado, mas ainda tem chama no coração. Às vezes o fogo que você está enfrentando não é destruição, é chamado. É Deus dizendo: eu te vejo, eu te escolhi e eu vou te usar. Moisés começou como um fugitivo e terminou como o homem que falou com Deus face a face. O que muda alguém assim? Não é poder, não é força, é presença. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto agora. Talvez você se sinta como Moisés, esquecido, desacreditado, cansado.
Você olha ao redor e não vê saída. Você olha para dentro e não vê força. E talvez já tenha até aceitado essa condição como o seu fim. Mas escuta isso. Deus não esqueceu de você. O mesmo Deus que apareceu no fogo, que falou no meio do silêncio, que abriu o mar, ainda age, ainda fala, ainda guia. Moisés não era forte, não era eloquente, não era influente, mas ele foi obediente. E foi isso que mudou tudo. Deus não está procurando os mais preparados. Ele está procurando os mais disponíveis. A sarça ardente não era só um milagre. Era um sinal de que Deus transforma qualquer lugar em altar e qualquer pessoa em instrumento de libertação. E o deserto? Talvez ele não esteja aí para te punir. Talvez ele seja o lugar onde Deus vai te revelar quem você realmente é. E mais do que isso, quem ele é. Se essa palavra falou com você, não guarda só para você. Tem gente ao seu redor que precisa ouvir isso também. Compartilha. Deixa essa mensagem tocar outras vidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e caminha com a gente nessa jornada de fé, propósito e transformação. Aqui, a palavra é viva e cada vídeo pode ser o fogo que reacende o teu chamado.